Ei, você que é estudante ou nutricionista, eu tenho certeza que na sua graduação pouco se ouviu falar sobre habilidades comportamentais, não é? E não estou falando de habilidades comportamentais da nutrição comportamental. Eu estou falando de desenvolver habilidades como liderança, comunicação, empatia, gestão emocional. Olá, meu nome é Carmelita e eu sou nutricionista da Ideale Business. Você sabia que essas habilidades, elas são fundamentais para a gente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na graduação? Eu tenho certeza que você se lembra muito bem como faz uma ficha técnica, como elabora um manual de boas práticas, como que faz análise de resto em gestão, adequação, satisfação de clientes. Eu tenho certeza que você sabe e você lembra de tudo isso. E se você não lembrar, não tem problema. É só resgatar nos livros, nos materiais acadêmicos. Mas o nosso papo hoje é sobre as soft skills, que são as habilidades comportamentais que a gente precisa ter para que a ficha técnica ela realmente seja colocada em prática, para que o cardápio que a gente planejou com todo carinho e cuidado, de forma horizontal, iniciais maiúsculas, combinando cores, pensando em custo, em safra e tudo mais, seja executado da forma com que foi planejado. E para isso, a gente precisa pensar e trabalhar com as habilidades comportamentais. Então, vamos lá. A gente ouve muito falar que a prática é muito diferente da teoria, não é mesmo? Será que a prática é diferente da teoria? Ou será que nós não estamos conseguindo colocar a teoria em prática por falta das habilidades comportamentais? Para começar, a liderança é a principal habilidade que a gente tem que desenvolver. Sim, isso mesmo, desenvolver. Ninguém precisa nascer um líder nato para liderar, para gerenciar uma unidade de alimentação e nutrição. A gente pode desenvolver. Além da liderança, a comunicação é extremamente importante. Saber se comunicar, saber passar uma informação com clareza, com objetividade, é essencial para que os nossos colaboradores entendam o que a gente está falando e qual a importância daquilo. Essas informações, gente, que nós passamos para eles, precisam ter um significado. Além disso, a empatia é uma outra habilidade fundamental. Os nossos colaboradores trabalham sob pressão, nós também, certo? Trabalhamos sob pressão, trabalhamos com muitas vezes equipe reduzida, com muitas demandas, e para isso a gente precisa ter empatia. Afinal, o nosso cliente, o nosso comensal, que pode ser da coletividade sadia ou enferma, não tem nada a ver com isso. Ele precisa receber de nós o melhor que a gente tem para oferecer, que é uma comida segura, preparada com carinho, preparado dentro das normas de higiene, né? Então, todas essas outras habilidades não são muito trabalhadas na graduação, por isso vocês precisam investir em melhorar, em evoluir em cada uma delas. Existem vários testes gratuitos que a gente encontra na internet que podem nos dizer como que é a nossa comunicação, como é o nosso perfil de liderança, e existem várias formas também, cursos gratuitos para desenvolver essas habilidades. Mas a gente precisa entender e assumir que é a nossa responsabilidade. Pensa no trabalho que você teve para planejar um cardápio dentro de todas as regras que a gente sabe que existe. Pensando nesse cardápio para ficar com o custo estabelecido pela unidade, pensando num cardápio que vai ser atrativo para o cliente e chega na hora, o seu colaborador não coloca em prática. Nada adianta. Os seus conhecimentos técnicos não vão resolver os problemas que as suas habilidades comportamentais resolveriam. Então é muito importante a gente ter os dois. As hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as habilidades comportamentais.
Vamos ao exemplo prático. Em uma unidade, nós chegamos e nessa unidade nós somos líderes, né? Normalmente os nutricionistas, eles assumem esse papel de liderança, de gestor, de administrador, e a gente percebe que na equipe a comunicação não está fluindo. Como que a gente percebe que a comunicação não está fluindo? Tem tarefas que não estão sendo executadas, ou as tarefas não estão sendo executadas da forma correta. E aí, o que a gente pode entender ou como a gente pode conduzir isso? A primeira coisa é entender sobre hierarquia, né? Quem deu aquele comando, quem passou aquela informação. Ouvir de quem recebeu se entendeu. Se você passou, enquanto nutricionista, uma informação para o seu cozinheiro, para a sua cozinheira, essa pessoa precisa passar a informação para os auxiliares. E a gente percebe, na experiência, na vivência que a gente tem, que muitas vezes esse profissional ele tem dificuldade em passar as informações, porque ele não se sente na posição de liderança. E aí a gente percebe que ele não comunica, ele joga as palavras no ar. Tenho certeza que você trabalha com a alimentação coletiva, você vai se identificar com o que eu falei. Tem vários cozinheiros que falam, tem que fazer tal coisa, e não direciona para quem ele quer que faça. Ou, será que... E o pior, quando você passa lá, você é um nutricionista da produção, você passa lá, será que você pode bater um suco? Ou será que você pode fazer determinada tarefa que às vezes não é sua, né? Porque eu tô muito cheio, tô com muita coisa para fazer, e tem um auxiliar de cozinha lá que não está executando a tarefa dele. Muitas vezes isso acontece por falha de comunicação. Então a gente precisa trabalhar. Eu vou dar um exemplo de dinâmica que eu fiz recentemente e que deu muito certo. A gente tinha duas cozinheiras de turnos diferentes, a cozinheira da manhã e a cozinheira do turno da tarde e noite, que não conseguiam dar essa informação da forma correta. Então o que nós fizemos? Nós chamamos essas cozinheiras, chamamos as auxiliares de cozinha, todas mulheres, para uma dinâmica. Nessa dinâmica, a gente vendava os olhos das auxiliares e a gente colocava as cozinheiras longe delas, né? Num espaço longe. E de olhos vendados, nós colocamos alguns obstáculos no meio do caminho. E as cozinheiras tinham que dar o comando para frente, para a direita, para a esquerda, dar o comando para elas chegarem até a voz, né, da sua liderança. E aí, é claro, foi muito divertido, todos riram e elas chegaram onde tinham que chegar. Uma demorou mais tempo, a outra foi um pouco mais rápido. E quando a gente tirou as vendas, a gente fez um bate-papo para entender. E aí, as auxiliares de cozinha relataram, né? A gente perguntou, e aí, como vocês gostariam? Foi fácil? Não, não foi fácil, eu não entendi, ela só ria, ou eu não entendi o comando. E aí a gente perguntava, como você gostaria de receber informação? E aí a maioria delas falava, eu quero receber de forma direta, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo. E isso acendeu um alerta nas cozinheiras. Uau, será que é assim então? Porque antes alguém precisa fazer isso, alguém precisa fazer aquilo. E aí, como o velho ditado diz, pé de dois donos morre de fome. Por quê? Porque se tem duas pessoas para fazer, ninguém faz, uma espera que o outro faça. Então, nesse ambiente de trabalho, a gente entendeu que o comando tinha que ser mais direto, mais direcionado. Olha como é importante. As líderes cozinheiras ficaram mais confortáveis em dar o comando de forma direta, porque era assim que as lideradas preferiam receber. Olha, como isso é valioso para o funcionamento de uma unidade de alimentação e nutrição. Será que enquanto líderes nós estamos nos comunicando bem? Será que a gente pode melhorar a comunicação, a nossa liderança? Nós somos líderes autoritários ou somos líderes parceiros que andam, que trabalham junto com a equipe? Então, essas reflexões precisam ser feitas. Será que realmente a teoria não consegue ser posta em prática? Ou será que nós ainda não encontramos uma maneira, uma solução criativa de colocar a teoria em prática?
Então, dicas práticas de como desenvolver essas habilidades. Primeiro, deixa aqui no comentário, eu quero receber um teste de comunicação. Nós vamos te mandar um teste ou um teste de comunicação para você entender como está a sua comunicação. Procure escutar, assistir vídeos que trabalhem essas habilidades. Tem muitos profissionais bacanas por aí. Invista, né? Invista nesses cursos, invista nos estudos sobre o desenvolvimento dessas habilidades. Pense e faça dinâmicas com o seu grupo para entender como está a comunicação ou como está a motivação, a empatia, o engajamento da sua equipe. Eu tenho certeza que com essas habilidades desenvolvidas, você vai ter uma equipe mais harmoniosa, mais coesa, mais produtiva. E dessa forma, você vai poder realmente colocar a teoria em prática. Você vai conseguir colocar todo o seu conhecimento técnico lá na prática, mudando. Seja diferente. Transforme o lugar por onde você passar. Na alimentação coletiva, não basta ser um bom técnico, é preciso ser um bom gestor de pessoas. É preciso desenvolver diariamente as suas habilidades comportamentais e desenvolvê-las na sua equipe. Me conta aí, qual dessas habilidades você tem mais dificuldade ou qual dessas habilidades você já desenvolveu? E aí, se você gostou, curte, compartilhe o vídeo e eu te espero até o próximo bate-papo.